dar continuidade à nossa aula sobre a volta de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor Deus e glorioso Pai, nós estamos aqui nessa tarde, Deus, para te agradecer. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela sabedoria que o Senhor tem dado a cada um de nós para discernir a sua palavra. Que nós possamos compreender cada vez mais do Senhor, conhecer cada vez mais o Senhor. Para que nós possamos servir ao Senhor de verdade e buscar um Deus de verdade, um Deus verdadeiro, e não um Deus que ouvimos falar. Nós queremos engrandecer o Seu nome pelo que o Senhor é, Deus. Nós queremos te glorificar pelo que o Senhor é, pelo sacrifício do Seu Filho, pelo Seu amor por nós, Deus, pela Sua misericórdia e pela paz que excede todo o nosso entendimento. Eu quero te pedir nessa tarde, Deus, que o Senhor guarde o nosso coração e a nossa mente, que nós possamos compreender a Sua palavra, que nós possamos não estar mais confusos com falsas doutrinas ou com doutrinas criadas por nós mesmos, Pai. Nós queremos aprender do Senhor. Nos ensina nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Se vocês repararem, esse mês tem poucas semanas. E na última aula a gente falou sobre os 3 pilares do entendimento para começar a entender Apocalipse. Jesus está voltando, nós não sabemos quando, que estejamos preparados. Nessa aula a gente vai falar sobre a volta de Cristo, os sinais que antecedem a volta de Cristo. Como interpretar esses sinais, as guerras em Israel, os terremotos e tudo mais. Porque Cristo ele vai voltar em um tempo que a gente não sabe. Mas existem sinais. E os sinais não fariam a gente saber mais ou menos, aproximadamente, quando Jesus virá? Esse é o questionamento da noite, tá? Poderá Cristo voltar a qualquer momento? Uma das discussões significativas surge quando se debate se Cristo poderá voltar a qualquer momento. Por um lado, há muitas passagens que nos incentivam a estar prontos, porque Jesus voltará em hora inesperada. Por outro lado, há algumas passagens que falam de certos eventos que ocorrerão antes da volta de Cristo. Há diferentes modos de resolver a aparente tensão entre esses dois conjuntos de passagens. E alguns cristãos concluem que Cristo ainda poderá voltar a qualquer momento, e outros que ele não poderá voltar, pelo menos antes de uma geração, já que seria preciso esse tempo para que se cumpram alguns eventos preditos que precisam ocorrer antes da sua volta. Isso acontece. De novo, a SEB ela tem esse intuito de mostrar para vocês tensões que talvez vocês não soubessem que existiam, mas que existem ao longo dos anos. E é a ideia de Jesus vai voltar. Todo mundo está num consenso quanto a isso. Quando ele vai voltar? A gente não sabe. Ótimo. Mas existem alguns eventos que a Bíblia fala que precisam acontecer antes de Jesus voltar. Logo, algumas pessoas acreditam que Jesus não vai voltar agora, porque certas coisas ainda não aconteceram. E aí isso tira a ideia de Jesus vai voltar a qualquer momento. Como lidar com isso? Vamos lá. Primeiro, os versículos que predizem uma vinda repentina e inesperada de Cristo. Vamos abrir comigo? Mateus 24. Hoje, por favor, fique com a Bíblia bem aberta. Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubera a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. A próxima passagem, Marcos 13, do 32 ao 37. Fala assim, ó. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Próximo texto, Tiago 5. A partir do versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A gente vai tratar
o tema próximo, o termo próxima na Bíblia, o que significa, como interpretar o próximo, tá? E o último texto sobre isso, 2 Pedro 3,10, que diz: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Se o Novo Testamento não contivesse passagens sobre os sinais que precederão a volta de Cristo, é provável que concluíssemos pelas passagens que acabamos de citar que Jesus poderia vir a qualquer momento. Nesse sentido, podemos dizer que a volta de Cristo é iminente. Isso parece amortecer o impacto dos alertas a que estejamos prontos e vigilantes, caso haja motivos para crer que Cristo não voltará logo. Antes de analisar as passagens sobre os sinais que precedem a vida de Cristo, é preciso considerar aqui outro problema. Jesus e os autores do Novo Testamento estariam enganados em suas expectativas de que ele voltaria logo? Eles não estariam pensando que a segunda vinda de Cristo ocorreria em poucos anos? De fato, uma ideia muito proeminente entre os estudiosos liberais do Novo Testamento é de que Jesus se enganou, ensinando que voltaria logo. Mas nenhum desses textos que acabamos de citar exige essa interpretação. Os textos que ensinam que devemos estar prontos não dizem o quanto temos de esperar. Também não faz os textos que ensinam que Jesus virá num momento inesperado. Quanto aos textos que dizem que Jesus está vindo logo, precisamos compreender que os profetas bíblicos muitas vezes falam de uma perspectiva de abreviação profética, que vê eventos futuros, mas não vê o período intermediário entre a sua ocorrência. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? A gente precisa tomar cuidado. Jesus disse que voltaria logo. Os apóstolos falam muito disso, sobre a volta iminente de Jesus. Ele fala que ele não sabe o dia e a hora em que Deus vai voltar. Só que, como eu disse, a gente vai tratar sobre isso agora, algumas passagens têm coisas que precisam acontecer para que Cristo volte. A pregação do Evangelho para todas as nações, o homem da iniquidade, coisas precisam acontecer. Então isso pode nos dar a ideia de que, não, então ele não pode voltar agora. Ele vai voltar daqui a pouco, mas não agora. Isso é um problema. Se a gente tem essa visão de que Cristo não pode voltar a qualquer momento, isso tira o peso das coisas que o próprio Jesus disse sobre voltar no dia e a hora inoportuno. Jesus vai voltar a qualquer momento, mas falta ainda tal coisa. Então, ele não vai voltar a qualquer momento. Alguma coisa precisa acontecer. Só que nós precisamos lidar com esses textos também, né? Pedro também nos lembra que o Senhor vê o tempo de outra perspectiva. Eu preciso ler essa passagem? 2 Pedro 3, 8 e 9. Para Deus, 1000 anos são como um dia são como 1000 anos. Está bem claro isso. Essa ideia de abreviação profética significa que quando ele fala em breve, a gente precisa entender o tempo do breve. O breve não é amanhã, o breve pode ser semana que vem, ou pode ser hoje, é o breve. O breve não tem uma datação correta. Eu falei isso em algumas outras SEBs, que o Adventismo errou 2 vezes a volta de Jesus. O cara fez uma conta lá e falou, Jesus vai voltar em tal ano. Todo mundo se preparou, vendeu as casas, largou o emprego e Jesus não voltou. O cara falou, não, me enganei, mentira. Peraí, fiz a conta de novo. Não, é no próximo ano. Errei o ano. Acertei a data, tudo certinho, mas eu errei o ano. Mais uma vez, as pessoas abandonaram tudo e subiram para os telhados das casas aguardando e Jesus não voltou. O lado bom é que esse cara assumiu o erro e desapareceu. Errei, galera. Foi mal. Errei, foi moleque. Agora nós vamos lidar com os sinais que precedem a volta de Cristo. Cristo volta em breve, mas existem sinais da volta dele. Coisas que precisam acontecer antes da volta de Cristo. E a gente vai entender mais para frente como lidar com essa tensão. Ele volta em breve, mas falta sinais. Mas esses sinais já aconteceram, enfim, né? Mas vamos por partes. Sinais que precedem a volta de Cristo. A outra série de textos a considerar trata de alguns sinais que as Escrituras dizem preceder a hora da volta de Cristo. Assim, vale analisar as passagens que fazem referência mais direta aos sinais que devem ocorrer antes da volta de Cristo. O primeiro sinal que deve acontecer antes da volta de Cristo é a pregação do Evangelho a todas as nações. Eu queria que vocês abrissem Marcos 13, versículo 10. É necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Tem também uma referência em Mateus 24, tá? A segunda coisa que precisa acontecer, a grande tribulação. Não nessa ordem, tá? Aloquei ordens aqui, mas não nessa ordem, não necessariamente nessa ordem. A primeira coisa, a pregação do Evangelho a todas as nações. A segunda, a grande tribulação. Marcos 13 ainda, mas agora o versículo 7 e 8. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, é o texto mais usado esse mês, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e o reino contra o reino.
haverá terremoto em vários lugares e também fome. Essas coisas são o início das dores, ou seja, uma grande tribulação pela terra. A próxima coisa que precisa acontecer antes de Jesus voltar são falsos profetas realizando sinais e maravilhas. Marcos 13 ainda. Agora o versículo 22. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Não vou entrar nisso não, se possível. O próximo, sinais no céu. Marcos 13 ainda, versículo 24. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Próxima coisa que precisa acontecer antes da vinda de Jesus, a vinda do homem da iniquidade e a rebelião. Paulo escreve aos Tessalonicenses que Cristo não virá, a menos que o homem da iniquidade seja antes revelado. Vamos abrir? 2 Tessalonicenses. Olha, eu já estava abrindo Timóteo aqui. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1. E depois o Senhor Jesus, em sua vinda, o destruirá. Esse homem da iniquidade é às vezes identificado como a besta em Apocalipse 13 e às vezes chamado o anticristo, o último e pior da série de anticristos mencionado em 1 João 2. Se vocês quiserem abrir, é 1 João 2,18, tá? Mas vamos ler Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar dessas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele, o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Texto profético, tá? Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Tem demais acontecendo, hein? E ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo. Portanto, rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Ou seja, o homem da iniquidade precisa aparecer antes da volta de Jesus. E uma outra coisa que precisa acontecer antes da volta de Jesus é a salvação de Israel. Paulo fala do fato de que muitos judeus não creram em Cristo, mas diz que em algum ponto do futuro um número maior será salvo. Vamos abrir lá, Romanos 11. Romanos 11, versículo 12. Mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, ou seja, o fracasso do judeu, a transgressão do judeu, quanto mais significará a sua plenitude. Aí vamos pular para o versículo 25. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Ou seja, antes de Jesus voltar, Israel precisa ser salvo. Que Israel é esse? É todo Israel aqui? Não fala de todo mundo da nação de Israel, mas todo salvo em Israel, tá? Agora nós vamos para as conclusões a partir desses sinais que precedem a volta de Cristo. O impacto dessas passagens parece tão claro que, conforme mencionamos acima, muitos cristãos sentem que Cristo simplesmente não pode voltar a qualquer momento. Quando analisamos a lista de sinais acima, não parece necessário argumentar muito para demonstrar que a maior parte desses eventos, ou talvez todos eles, ainda não ocorreu. Ou pelo menos é o que parece a quem lê essa passagem pela primeira vez. Você pode ler essas passagens e falar assim, cara, o anticristo ainda não apareceu, Israel ainda não foi totalmente salva, a tribulação ainda não chegou, os falsos profetas, enfim, né? E você pode argumentar que, então, faltam essas coisas acontecerem
para que Cristo volte. Logo, Cristo não volta a qualquer momento. Falta coisa para acontecer. Vocês viram? Vocês entenderam o tamanho do problema? Uma gama de versículos falando que Jesus volta a qualquer momento. Outra gama de versículos falando que sinais precisam acontecer para a volta de Cristo. E quando nós olhamos para a história, provavelmente algumas dessas coisas ainda não aconteceram. Então falta coisa ainda. Vamos lidar com isso. Algumas soluções possíveis. Como harmonizar passagens que nos parecem aconselhar a estar prontos, porque Cristo pode voltar logo, com passagens que indicam que alguns eventos importantes e visíveis devem ocorrer antes que ele possa voltar? É possível propor algumas soluções. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas soluções. A gente pode até discutir qual que eu acredito, qual que eu acho que faz mais sentido, mas é bom vocês saberem algumas posições, tá bom? Uma solução é dizer que Cristo não pode voltar a qualquer momento. É a primeira solução. O tempo que deve transcorrer antes da volta de Cristo depende do tempo que a pessoa julga necessário para que alguns dos sinais se cumpram, tais como a pregação do evangelho a todas as nações, a vinda da grande tribulação e a reunião de todos os números de judeus que serão salvos. A dificuldade dessa concepção é dupla. Alguém pode falar com a gente, olha, Cristo não pode voltar a qualquer momento, porque algumas coisas ainda precisam acontecer e isso leva tempo. Para o povo judeu todo se arrepender, vai levar um tempo. Para a grande tribulação acontecer, vai levar um tempo, enfim. Temos dois problemas com essa interpretação. Primeiro, realmente parece anular a importância das advertências de Jesus de que estejamos atentos, prontos ao fato de que voltará numa hora que não esperamos. Esse é o primeiro problema. Se você acha, cara, os eventos precisam acontecer para Cristo voltar, e precisam, realmente precisam. Mas se você entende só isso, só essa parte, fica complicado você lidar com Jesus falando que ele volta em breve ou que ele não sabe o dia e a hora. Nós basicamente sabemos depois que essas coisas acontecerem. Tá? É um problema. Qual a força de um alerta a que estejamos prontos para a vinda inesperada de Cristo, se sabemos que essa vinda não pode ocorrer senão depois de muitos anos? O povo de Israel se converter vai levar pelo menos 2 anos. Então Jesus não volta em 2 anos. É um problema. Nós temos um problema aí. A ideia de expectativa urgente pela volta de Cristo fica muito diminuída ou totalmente anulada nessa posição. E tal consequência parece bem contrária à intenção de Jesus em deixar tais alertas. Segundo, essa posição parece empregar esses sinais de maneira bem oposta à maneira pela qual Jesus queria que fosse empregado. Como assim? A gente precisa entender que os sinais, eles têm um propósito. Sabe por que as pessoas estão achando que por causa da guerra de Israel Jesus vai voltar logo? Porque as pessoas estão achando que o sinal é a ideia de que Jesus vai voltar. E não, o sinal ele tem um trabalho a fazer. Existe um motivo do porquê esse sinal acontece. E não é para falar assim, assim que terminar a guerra, Jesus volta. Não é para isso que o sinal serve, tá? Vamos ver o sinal. Os sinais são dados para que, vendo-os, intensifiquemos nossa expectativa quanto à volta de Cristo. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas 21. Lucas 21, 28. Olha o que está escrito. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. É o que? Jesus vai voltar assim que acabar. Não. Levantem-se e ergam a cabeça. Fiquem atentos. Todos os sinais que predizem a volta de Jesus são sinais de atenção. Atenção. Jesus está voltando, atenção. Não é a ideia de que nós podemos saber que Jesus vai voltar. Assim que acabar a guerra, Jesus volta. Assim que o vulcão tal acabar, Jesus volta. Não. O vulcão tal nunca teve em erupção, começou seus trabalhos. Levantem a cabeça. Israel está em guerra com a Palestina. Levantem a cabeça. O mundo está um caos. Levantem a cabeça. Ou seja, estejam atentos para a volta de Cristo. Esse é o propósito, tá? Os alertas também são dados para impedir que os que creem se desviem seguindo falsos messias. Vamos voltar para Marcos? Marcos 13. Marcos 13, versículo 5. Fala assim, Jesus lhes disse, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Versículo 21, pulando para o 21. Se então alguém disser, vejam aqui está o Cristo, ou vejam ali está ele, não acredito. Os sinais são dados para impedir que os que creem se desviem. Coisas precisam acontecer. Se alguém chegar agora e falar, eu sou Jesus, então destrói o mal, filho. Enquanto você não destruir o mal, você não é Jesus. Jesus não vai voltar para isso. Vocês estão entendendo? Falsos cristos, falsos milagreiros vão aparecer.
Assim, os sinais são dados para impedir que os cristãos sejam surpreendidos por esses eventos notáveis, para lhes garantir que Deus os conhece de antemão e para impedir que sigam supostos messias que não vêm da maneira como Cristo virá. E como Cristo virá? De modo extraordinário, visível e vencendo o mundo. Ele vem dessa forma. Mas os sinais jamais foram dados para pensarmos: Jesus não pode vir nos próximos anos. Não há indicação de que Jesus tenha dado esses sinais para fornecer aos cristãos um motivo para não estarem prontos. Falta ainda alguns sinais. Então vamos ficar tranquilos. Não é essa a ideia. Nunca foi essa a ideia. Tá? Usar dessa maneira os sinais que precederão a volta de Cristo é usá-los de um modo jamais planejado por Jesus. Assim não parece convincente dizer que Cristo não poderá voltar a qualquer momento. Pronto. Nós já temos um primeiro problema. Seguindo as duas linhas de raciocínio, eu acredito que Cristo não pode voltar a qualquer momento. Nós temos um problema. Um problema gravíssimo. Tá? Então vamos para a próxima solução. A próxima solução seria dizer que Cristo de fato poderá voltar a qualquer momento. Se uma solução vai dizer que Cristo não pode voltar, a outra vai dizer que Cristo pode voltar a qualquer momento. Um jeito de harmonizar, a qualquer momento, e harmonizar as duas séries de passagem de várias maneiras. Um jeito de harmonizá-las é dizer que o Novo Testamento fala de duas voltas. Gente, presta bastante atenção nisso, porque eu vou falar de duas formas de harmonizar essas passagens. A primeira forma é chamada de pré-milenismo, pré-tribulacionista. Nós vamos falar disso na próxima aula. Para facilitar para vocês, é aquela ideia do arrebatamento secreto, as roupas ficando, galera sumindo do nada. Então, é um problema essa ideia, tá? Ou seja, um jeito de harmonizar a ideia de que Cristo pode voltar a qualquer momento com esses versículos que falam dos sinais, é dizer que o Novo Testamento fala de duas voltas distintas de Cristo, ou de duas segundas vindas de Cristo. Ou seja, uma vinda secreta, em que Cristo tira os cristãos do mundo, antes da tribulação, e depois 7 anos de tribulação sobre a terra, uma vinda visível, pública e triunfante, em que Cristo virá para reinar sobre a terra. Isso aqui resolve o problema. Cristo pode voltar a qualquer momento. Por quê? Porque os sinais vão acontecer durante os 7 anos depois da tribulação. Resolvemos o problema. Olha que bonito. O problema é que é difícil achar na Bíblia duas vindas de Cristo. Muito difícil. Você vai ter que fazer um malabarismo muito grande. Porque Cristo, assim como ele subiu, ele volta. Para acabar com tudo. Para resolver o problema. Voltar 2 vezes é um problema, tá? Mas não vamos chegar lá. Durante o intervalo de 7 anos, todos os sinais que ainda não se cumpriram, a grande tribulação, os falsos profetas, com sinais e maravilhas, o anticristo, a salvação de Israel, os sinais dos céus, serão cumpridos, de modo que não há tensão nenhuma entre esperar por uma vinda que ocorrerá a qualquer momento e o entendimento de que uma vinda posterior será precedida por muitos sinais. Isso acontece muito no meio pentecostal. É a ideia do arrebatamento secreto. Ou seja, estamos vivendo aqui, e aqui não há sinal nenhum. Não há sinal nenhum. Os sinais, o falso profeta, essas coisas vão acontecer depois. A gente não vai nem estar aqui. O que não faz sentido, porque os sinais são para o crente. O crente não vai estar aqui, não precisa nem de sinal, né? Eu nem escrevi isso aqui, porque é só lógica mesmo. O problema dessa solução é a dificuldade de derivar duas vindas distintas de Cristo das passagens que predizem a sua volta. Essa é chamada de perspectiva pré-milenista, pré-tribulacionista, nós vamos falar na próxima aula, da volta de Cristo. Deve-se também notar que, historicamente, essa solução é recente. Por favor, presta bastante atenção nisso. O cristianismo, ele tem mais de 2000 anos. O cristianismo começou no Éden. Nós temos o povo de Israel na raiz, Adão, Eva, e fomos descendo. Chegando a Abraão, chegando a Moisés. Ou seja, provavelmente o cristianismo tem milhares e milhares de anos. Logo, qualquer teologia que tenha 200 anos é muito recente. Muito recente. Esse entendimento salvaria as igrejas de muitas heresias. A teologia da prosperidade tem 200 e poucos anos. Ela é muito nova. E qual que é o problema de uma teologia ser nova? O problema é que os pais da igreja não criam nisso. O problema é que os reformadores não criam nisso. Os apóstolos não criam nisso. Não defenderam essa posição. Então, você está dizendo que Jesus deixou enganar esse povo todo, e 200 anos atrás, revelou a alguém e está tudo resolvido. Essa ideia de arrebatamento secreto em 200 e poucos anos, ela é muito recente. Extremamente recente. Para nós parece um negócio muito longe, né? Mas vamos levar só em conta a vida de Jesus, tem mais de 2000 anos.
Então ninguém que era compatriota de Jesus cria nisso. Ninguém que veio depois de Jesus cria nisso. Nenhum pai da igreja creu nisso. Nenhum. E aí 200 anos atrás, um Zé Ninguém instaurou essa ideia. Senhor. Tá bom, ela é muito recente. Foi criada por um cara chamado John Nelson Darby. Por isso que é um Nelson mesmo. Isso devia alertar-nos para o fato de que essa solução não é a única possível para a tensão apresentada pelas passagens citadas. Ou seja, nós temos duas ideias. A ideia de que Cristo pode voltar a qualquer momento. A ideia de que Cristo não pode voltar a qualquer momento. Uma outra solução é dizer que todos os sinais já foram cumpridos e, portanto, Cristo de fato pode voltar a qualquer momento. Algumas pessoas acreditam que todos os sinais já aconteceram. E aí só falta Jesus voltar. Segundo essa perspectiva, pode-se encontrar os possíveis cumprimentos desses sinais nos eventos da igreja primitiva, ainda no primeiro século. Em certo sentido, pode-se dizer que o evangelho foi de fato pregado a todas as nações. Surgiram falsos profetas que se opuseram ao evangelho, houve grande tribulação na perseguição que a igreja sofreu nas mãos de alguns imperadores romanos, o homem da iniquidade foi na realidade o imperador Nero, e o número completo do povo judeu que será salvo tem sido preenchido gradualmente ao longo da história da igreja, já que Paulo se apresenta como exemplo do início dessa reunião do povo de Deus. Então, Romanos 11, 1, olha o que fala. Romanos 11, 1. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Mas aqui podemos simplesmente observar que muitos não consideram convincente nenhuma ideia que afirma que eles já ocorreram, porque esses sinais lhe parecem indicar eventos muito mais amplos que os ocorridos no primeiro século. O que eu estou querendo dizer? Algumas pessoas acreditam que os sinais que predizem a volta de Jesus já aconteceram, principalmente no primeiro século. O problema dessa tensão é que alguns desses sinais parecem grandes demais só pelo que aconteceu no passado. A pregação a todas as nações aconteceu? Aconteceu. Mas os eventos que a Bíblia descreve parecem indicar uma pregação mais ampla. As perseguições já aconteceram. A tribulação já tem acontecido. Mas a ideia é de que é algo mais amplo. Tá? A outra maneira de resolver essas duas séries de passagem é dizer que é improvável, mas possível que os sinais já tenham se cumprido. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa visão. É a visão de que a ideia de que os sinais se cumpriram pode ter acontecido, mas nós não temos como saber. Eu acho que essa é a ideia mais segura diante da palavra de Deus. O imperador Nero foi um anticristo? Pode ser. Porque Hitler também pode ser um anticristo. Porque alguém que virá também pode ser um anticristo. A tribulação. A igreja realmente pode ter sido a tribulação que fala na Bíblia, a tribulação que aconteceu. Mas pode não ser. Pode vir uma tribulação por aí. Tá? E, portanto, simplesmente não podemos saber com certeza em nenhum ponto da história se todos os sinais foram ou não cumpridos. Essa posição é atraente porque leva a sério o propósito básico dos sinais, o propósito básico dos alertas, o fato de que não sabemos quando Cristo voltará. Quanto aos sinais, o propósito básico deles é intensificar nossas expectativas com a volta de Cristo. Assim, sempre que vemos indicações de coisas que lembram esses sinais, nossa expectativa em torno da volta de Cristo são despertadas e intensificadas. Quanto aos alertas para que estejamos prontos, os que defendem essa posição diriam que Cristo poderá voltar a qualquer momento, já que não conseguimos ter certeza de que não se cumpriram. E assim precisamos estar pronto, ainda que seja improvável que Cristo volte imediatamente, porque parece haver alguns sinais que ainda não se cumpriram. Por fim, essa posição concorda que não podemos saber quando Cristo voltará e que Ele voltará numa hora não esperada. Eu acredito ser a posição mais segura. A ideia de que nós não sabemos porque nós não temos ideia de quais são esses sinais. A pregação do Evangelho para todas as nações pode ser o tipo de pregação que aconteceu no ministério de Jesus. Samaria, Judeia, até os confins da terra. Mas pode estar falando de uma pregação global. Tá? Eu sei que muitas pessoas, principalmente nessa parte da pregação, acreditam assim, cara, quando a última pessoa no canto final do mundo ouvir de Jesus, então ele volta. Esse não é o propósito do sinal. O propósito é, hoje, com o auxílio da internet, o evangelho tem chegado a todo mundo. Fica atento. Ele pode voltar a qualquer momento. As tribulações. No primeiro século, o povo passou por muita dificuldade, muita perseguição. Mas ainda hoje acontece essa perseguição. Então, fiquem atentos. Os falsos profetas... Oi? Não, e nunca esteve, tá? Nunca esteve.
Os falsos profetas, naquela época houveram falsos profetas. Hoje também existem falsos profetas. Fiquemos atentos, tá? A conclusão: exceto pelos sinais espetaculares do céu, é improvável, mas possível que esses sinais já se tenham cumprido. E aqui eu vou abrir um parênteses. Vocês sabiam que, historicamente, os sinais que predizem a volta de Jesus no céu aconteceram? Existem relatos de não cristãos de um meteoro sobrevoando Israel com o formato de uma carruagem. Loucura, né? Estou dizendo que esse é o sinal? Não, mas pode ser. Pode ser. É possível que esses sinais já se tenham cumprido. Além disso, o único sinal que parece certamente não ter ocorrido é o escurecimento do sol e da lua, e a queda das estrelas poderia ocorrer num período de poucos minutos. E assim parece adequado dizer que Cristo pode voltar agora a qualquer hora do dia ou da noite. Eu lembro de você falar isso com o pastor Elvis. A gente estava na Bahia, e eu falei com o pastor Elvis assim: você já parou para pensar, pastor? Nós estamos aqui sem internet. E se aconteceu todos os sinais, nós não estamos sabendo? Aí Jesus volta, nós estamos aqui agora na igreja, vamos usar melhor, nós estamos aqui na igreja. Aí está acontecendo, agora, está todo mundo na internet falando. A tribulação, o homem da iniquidade, está tudo acontecendo. Não estamos sabendo. Pode ser a qualquer momento, cara. Pode ser a qualquer momento. Os sinais que já se cumpriram ou não, a gente não tem como saber. A gente não tem como datar. Olha, isso aqui eu tenho certeza. Esse é o cara, é o homem da iniquidade, acabou. Não tem mais ninguém. Não sei, é muito difícil da gente ter essa noção. Então a nossa ideia, para mim, a ideia mais tranquila é dizer que provavelmente esses sinais já aconteceram, mas talvez não. E Jesus pode voltar a qualquer momento. E os sinais que estão faltando, a gente não faz ideia de qual que está faltando. Está faltando o que então? Para Jesus voltar? A gente não sabe. E esses sinais que estão faltando para Jesus voltar podem acontecer agora. Podem estar acontecendo enquanto a gente está sentado aqui. Então Cristo pode voltar a qualquer momento. Qualquer momento. É, portanto, improvável, mas certamente possível que Cristo possa voltar a qualquer momento. Mas essa posição faz justiça aos alertas que estejamos prontos e de que a vinda de Cristo se dará num momento inesperado? É possível estar pronto para algo que pensamos ser improvável acontecer no futuro? Certamente sim. Todos os que usam o cinto de segurança ao dirigir ou compram a apólice de seguro pessoal preparam-se para um evento que julgam improvável. De modo semelhante, parece possível levar a sério os alertas de que Jesus pode vir num momento inesperado para nós. E ainda assim dizer que ser provável que os sinais que precedem a sua vinda ainda ocorrerão no futuro. Essa posição traz benefício espiritual quando procuramos viver como cristãos num mundo que muda rapidamente. No vai e vem da história do mundo, vemos de tempos em tempos eventos que poderiam ser o cumprimento final de algum desses sinais. Eles acontecem e depois desaparecem. Durante os dias mais negros da Segunda Guerra, parecia bem provável que Hitler fosse o anticristo. Durante os períodos de perseguição contra a igreja, talvez pareça mais provável que os cristãos estejam no meio da grande tribulação. Quando ficamos sabendo de terremotos e fomes de guerra, ficamos imaginando se Cristo não estaria perto. Então, esses eventos saem de cena e a maré que leva para o fim dos tempos parece recuar por um tempo. Então, de novo, uma nova onda de eventos irrompe no cenário mundial e, mais uma vez, aumenta a nossa expectativa em torno da volta de Cristo. Com cada onda sucessiva de eventos, não sabemos qual delas será a última. É isso que nos faz ficarmos preparados, levantarmos a cabeça. A guerra de Israel com a Palestina, será que Cristo vai voltar agora? Pode ser que sim. Pode ser que não, mas a guerra não tem o intuito só de anunciar Cristo voltando. Ela tem o intuito de que nós levantemos a cabeça e fiquemos atentos. Jesus Cristo está voltando. Ele pode voltar do final dessa guerra, ele pode voltar no meio dessa guerra, ou ele pode voltar na próxima guerra que virá. O mundo está em constante mudança, é muito rápido. É muito rápido. Vocês têm noção de que a guerra de Israel com Hamas começou enquanto estava rolando a guerra da Ucrânia? Nós esquecemos da guerra da Ucrânia, ninguém fala mais não, mas está rolando a guerra. Ucrânia, o pau está quebrando. Pronto. Antes dessa guerra teve o quê? Teve o Kim Jong-un lá querendo brincar de foguete com o Donald Trump. Outra guerra que estava para acontecer. Qual delas Jesus está esperando para voltar? Nenhuma delas. Nenhuma delas. Não é o homem que diz quando Jesus vai voltar. É Deus quem sabe quando Jesus vai voltar. Quando ele virá novamente, tá?
é espiritualmente nocivo para nós dizer que sabemos que esses sinais ainda não ocorreram. E parece estender os limites da interpretação crível dizer que sabemos que esses sinais já ocorreram. É perigoso os dois. Dizer que tudo já aconteceu e só falta Jesus voltar é um perigo. Porque você está lidando com eventos que aconteceram no passado e que não tem como a gente ter certeza absoluta que esses são os sinais. Mas dizer que ainda falta coisa para Jesus voltar, também é um perigo. Porque a ideia iminente de que Jesus vai voltar a qualquer momento, morre. Ele não vai voltar a qualquer momento, falta coisa para acontecer. Parece caber bem no meio da abordagem neotestamentária, na volta de Cristo, dizer que não sabemos com certeza se esses eventos ocorreram. A exegese responsável, a expectativa de uma volta repentina de Cristo e uma dose de humildade em nosso entendimento são todas preservadas nessa última posição. A gente preserva tudo. As passagens que dizem que Jesus pode voltar a qualquer momento, junto com as passagens que dizem das coisas que precisam acontecer, está tudo preservado. Nós não sabemos quais são essas coisas, quando elas ocorreram, se já ocorreram ou se vão ocorrer. Tá? Então, se Cristo de fato voltar de repente, não seremos tentados a levantar objeções, dizendo que um ou outro sinal ainda não ocorreu. Simplesmente estaremos prontos para recebê-lo quando ele se manifestar. E se ainda houver grande sofrimento, e se começarmos a ver grande oposição ao Evangelho, um grande avivamento entre o povo judeu, avanço notável da pregação do Evangelho em todo o mundo, e ainda sinais espetaculares no céu, então não ficaremos desanimados nem acovardados, porque nos lembraremos da palavra de Jesus. Eu vou abrir de novo, Lucas 21, 28. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. É sobre isso, essa parte 2. Eu queria muito falar sobre essa ideia de sinais, porque nós vivemos em um mundo que fantasia muito. Nós vivemos em um mundo que fantasia muito. Teorias de conspiração, certezas absolutas de coisas que nunca estudaram, entendimento aprofundado de guerra que não faz o menor sentido. Eu ouço desde criança que Jesus está voltando. Desde criança. E isso não deixou de ser mentira. Ele está voltando. Isso nunca deixou de ser mentira. E nada está atrapalhando, impedindo ele de voltar. Se Jesus quiser cumprir, como eu disse anteriormente, todos os sinais nesse exato momento, eles vão acabar acontecendo ali, sem a gente nem saber, e Jesus Cristo volta. A qualquer momento. Ou vai faltar ainda mais 1 ano, 2, 10. Eu vejo muitos pastores errando assim. Quando eu entrei na igreja evangélica, de verdade, pela segunda vez, eu lembro que o meu líder de jovem falava assim: eu sinto que Jesus volta em menos de 2 anos. E eu era novo na fé, cara. Então eu falei assim, amém. Porque para mim é lucro, né? Eu, novo convertido, ele volta, tô na bênção. Tô vivendo 1 milhão para Jesus, não, sem voltar daqui a 10 anos é um problemaço para mim. É 10 anos lutando, dificuldade. Mas a ideia final é: nós não sabemos. Nós não temos como medir quando Jesus vai voltar. A gente só precisa ficar preparado. E eu queria falar sobre isso aqui, principalmente para a gente tirar esses sofismas da cabeça. Os sinais, eles têm um propósito. Você não pode colocar um propósito que você quiser nos sinais. Olha, guerra, então Jesus vai voltar. Aonde está escrito que Jesus vai voltar depois da guerra? Aonde está escrito que Jesus vai voltar antes da guerra? Aonde? O que está escrito é que haverão guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Nós vivíamos em um tempo de muita calmaria, tá? Nós vivemos um tempo de muita calmaria. Mas na Segunda Guerra Mundial, as pessoas tinham certeza que Jesus ia voltar. Certeza. Foi a segunda maior guerra que estourou no mundo. Existia um homem que estava no poder, matando deliberadamente o povo de Deus, os judeus. Olha o sinal, tá tudo... Gente, você olhava para isso e falava assim, voltou já. Jesus volta amanhã. E não voltou. Não voltou. A gente precisa entender os sinais como eles são. Alertas. E alerta é para quê? É para quem está dormindo. É para quem está disperso. Os alertas são para os dispersos. Não está dizendo assim, depois do alerta, Jesus volta. Não. O alerta é: fica atento. É só isso que eu quero. Eu não quero que você faça conta nenhuma. Eu não quero que você vende sua casa. Nada. Só quero que você fique atento. E nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos saber responder às pessoas sobre essas questões.
Muitos mundanos já chegaram em mim e falaram assim, e aí, cara, guerra de Israel, o que você acha? Eu acho que esse bando de cachorro do Hamas tem que morrer. Isso que eu acho. O resto eu não sei. Não sei. Não, e Jesus? Jesus está no céu. Ué. Orando por nós, ou intercedendo por nós, cuidando desse povo. Sei lá, cara. A gente não tem como saber, não. Agora um monte de gente já veio com certeza. Nossa, você viu? Guerra de Israel. Jesus vai voltar. Eu falei assim, nossa, me fala o dia e a hora, que aí eu paro de pecar um dia antes. Não resolve. Salvação. Ficou fácil, não fica não? Gente do céu. Mas muitas pessoas já tentaram fazer essa conta. E todas falharam. Todas. Vocês vão ver na próxima aula, vou finalizar falando isso. Sobre as posições. Basicamente 4 posições. Né? E o interessante é que as 4 contêm erros, que a gente só vai descobrir na glória. É normal, gente. O Apocalipse não é para a gente entender. É para a gente crer. Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia e a hora, que estejamos preparados. É isso. É isso. No mais, é bom você saber qual posição grandes homens creem, você ter noção de aonde está a base bíblica dessas questões, para você ter uma posição. E eu vou ser sincero com você, escatologia é igual a algumas outras doutrinas, que as pessoas falam assim, é secundário. Não é. Escatologia, desde o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus é um evento escatológico. Ele veio, não é? Se ele veio, ele vai morrer e ele vai voltar. Tudo que ele fez, os sinais que ele fez na vinda dele, escatologicamente. O povo ser perseguido, escatologia. Tudo fala sobre o fim. Tudo. A esperança de um povo sofredor era o fim. Era a volta de Jesus. Então não dá para fugir da escatologia. É impossível fugir. É impossível. Assim como é impossível fugir da cosmovisão. Uma visão de mundo. Se a sua visão de mundo, eu nunca estudei cosmovisão. Eu converso com você 5 minutos, eu sei qual que é a sua cosmovisão. Eu tenho a visão de mundo mais voltada para um humanismo. As pessoas, aceitação e tudo mais. Isso é a sua visão de mundo. É a sua cosmovisão. Não, eu tenho uma visão mais contida. Eu acho que o Estado tem que estar... Opa, tá aí sua cosmovisão. A gente precisa entender essas coisas. Qual é a nossa cosmovisão? Porque o cristão tem uma cosmovisão correta. E qual é a nossa escatologia? Aonde vai a volta de Jesus? Para onde vai? Para que via? Quando eu era pequeno, para finalizar, eu, assim como eu acho que 90% de vocês, aprendeu sobre Bíblia com o filme Deixados para Trás. Um monte de povo some, as roupas ficam, e começa aquele pandemônio no mundo. Eu acordei de manhã, cadê minha mãe? Cadê meus irmãos? Sumiu todo mundo. Gente, eu desesperei dentro daquela casa. Jesus voltou e eu fiquei. Já era. E o entendimento correto de escatologia me tira dessa furada. Me tira dessa furada. Não existirá um arrebatamento secreto. Tá? Não existirá. Sua roupinha não vai ficar. Você não vai sumir. A grande tribulação está aí, irmão. E o tempo de tribulação de toda a igreja, durante toda a história da igreja, foi abreviado por causa dos seus. A igreja passa pela grande tribulação. E passa. Ou se passa. Vamos ficar de pé? Acabou. Então, sobre as 2 testemunhas, existe muito debate ainda. Porque o livro de Apocalipse, ele é um livro simbólico, desde o começo. Quando você abre Apocalipse 1, está lá aquele que tem espada na boca. Jesus não tem espada na boca não, gente. Aquele é simbolismo. Então, o livro de Apocalipse ele é praticamente simbólico, quase todo simbólico.
O número 666 é simbólico, a marca da besta é simbólica, a própria besta é simbólica, não vai sair nada do mar, nada disso. As duas testemunhas também são simbólicas. Então a gente não tem como saber se duas testemunhas são duas pessoas que vão se levantar, ou se está falando de dois, porque é um conjunto, são profetas, ou se são pessoas que já passaram, ou se ele está falando dos profetas do Antigo Testamento que pregaram, porque a Bíblia fala que Jesus pregou aos espíritos em prisão em Noé. O que diz que Noé estava pregando Jesus Cristo, quando ele falava para o povo, se arrependam. É tudo uma linguagem muito profética, é muito difícil de você interpretar aquilo literalmente. Então, mais uma vez, a ideia do Apocalipse é, Jesus pode voltar a qualquer momento, porque esses sinais a gente não tem certeza se eles já aconteceram. Eu vou tentar mandar lá no grupo da igreja a parte do relatório. O cara não é cristão, cara, e não tem por que ele mentir. E ele escreve sobre esse meteoro em cima de Israel em formato de carruagem. É um sinal muito nítido, sabe? Só que como eu vou saber se esse é o sinal da volta de Cristo? Não tem como eu saber. Não tem. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, eu queria te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Muito obrigado, Deus, por ter nos enviado o seu Filho para nos salvar. Nós estamos aqui conversando sobre o fim dos tempos, Deus, mas crendo que o mais importante é o Senhor estar nos nossos corações, é sermos salvos, Deus, é ter o Espírito Santo nos guiando, nos transportando para o seu reino, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor possa transformar vidas no culto a seguir, Deus. Que as pessoas possam ouvir o Evangelho, que elas possam ser tocadas pelas suas palavras, pelo seu louvor, pela adoração no seu nome, pelas orações, Senhor. Que nós possamos glorificar o Senhor nessa noite, e que o Senhor possa nos mudar e nos moldar, para que nós aguardemos a vinda do Senhor em santidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.